Então vamos lá, meu aluno, para que a gente possa avançar num tema, vamos falar do outro princípio constitucional que vai nos ajudar no entendimento do direito administrativo. Nós vamos trabalhar agora o princípio federativo. Você sabe que a nossa forma de Estado é uma federação. Eu disse para você o seguinte, para que você tenha a resposta acerca da sua forma de Estado, a pergunta é: quantas pessoas com capacidade política existem dentro da base territorial chamada Brasil? Se existe União, Estado, Federal e município, nós estamos numa federação. Se você tem uma única pessoa com capacidade política, você certamente não está numa federação, você está no Estado unitário. Evidente que Estado federal é uma espécie de Estado composto. O Estado composto divide-se em confederação e federação, sendo que na confederação, eu trabalhei com você, o que liga ali as unidades federadas, né, as unidades parciais, é um tratado internacional e cada uma delas tem soberania e com direito de secessão, podendo separar-se do todo a qualquer momento. Agora, na federação, o vínculo se dá pela própria Constituição. Não existe o direito de secessão. Eu até mencionei com você que você pregar pela separação é crime contra a segurança nacional. Tudo bem? Mencionei, inclusive, com você na aula passada, alguma coisa acerca dessa lei. Bem, aí a grande pergunta é, o que importa essa estrutura federada do Brasil para o direito administrativo? Desde já, eu disse para você, quantas pessoas com capacidade política? O que significa ter capacidade política? Esse é o grande detalhe. Ter capacidade política, na verdade, é ter capacidade de auto-organização, ter autogoverno e ter auto-administração. E é por conta disso que nós vamos analisar esse tópico e relacioná-lo com o direito administrativo. Tudo bem? Sempre trazendo um tópicozinho do direito comparado, né? Eu coloco aqui também para você na tela os Estados Unidos, né? Onde é uma federação, onde só tem 2 unidades federadas. O município lá não possui autonomia. Tudo bem? Essa autonomia política. Então vamos trabalhar o autogoverno. O que seria o autogoverno que as nossas entidades políticas, nossos entes da federação possuem? Tudo bem? Então vamos lá. Autogoverno é a possibilidade de escolher seus próprios governantes. Tranquilo? Bem, as entidades políticas também possuem auto-organização e auto-administração. Auto-organização, quando você olha para a União, você tem ela organizada pela própria Constituição Federal e pelas leis federais. Quando você olha para o Estado, você tem a Constituição Estadual e as leis estaduais organizando a máquina administrativa, organizando o Estado. Quando você olha para o município, você tem a lei orgânica municipal e você tem as leis municipais organizando aquela estrutura, aquela entidade política chamada município. E nós temos também a autoadministração, essa sim ganha muita relevância no estudo de direito administrativo, porque aqui você vai perceber que se cada ente da federação tem a chamada autonomia para auto-administrar-se, é interessante você perceber já nesse momento que o direito administrativo ele acaba sendo fracionado em determinado momento. Essa capacidade de auto-administração dá ao município um direito administrativo quase que próprio. Ele vai expedir suas leis administrativas. O servidor municipal ele tem um estatuto próprio no município. Então, se você faz prova para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, você tem que pegar o estatuto do servidor do Estado do Rio de Janeiro, que necessariamente não precisa ser idêntico a nenhum outro estado, nem ao município, nem da União. Então, essa ideia é interessante já trazer para você perceber que o direito administrativo ele sofre esse fracionamento em virtude dessa capacidade de auto-administração que aqui se apresenta para você. Tudo bem? Tranquilo? Bem, avançando aí na nossa sistemática. Eu trago aqui para você, né, uma questão, um caso concreto, para você entender
a importância de se respeitar a autonomia. Mas antes de enfrentar essa questão, nós vamos para uma telinha branca, onde eu vou mostrar para você como é que ficou essa distribuição dada pelo texto constitucional. É importante você visualizar o seguinte, meu aluno, olha, a Constituição Federal, ela pegou a União, imagine que a União fosse um prédio, tudo bem? Pegou o Estado e o Distrito Federal e pegou o município e deu a ele as suas atribuições. Cada tracinho desse aqui é uma atribuição. Bem, e deu as suas atribuições. O que a gente percebe é o seguinte: a União, ela foi passando as suas atribuições para diversas entidades. Ela foi criando entidades. E essas entidades aqui, evidente, são criadas por lei. Aqui você teria as autarquias, as fundações, as empresas públicas e a sociedade de economia mista. O Estado também foi se descentralizando. Evidente também que através de lei, assim como o município foi criando as suas entidades também através de lei municipal. Tudo bem? Tranquilo? Essas atribuições aqui você encontra do artigo 21 ao artigo 32 da Constituição. Então, desde já, eu gostaria que você visualizasse, que as entidades da administração indireta, elas são criadas por lei. A administração direta, a estrutura é dada pelo texto constitucional. Tudo bem? Eu quero que você consiga visualizar também que entre União, Estado, Distrito Federal e município não existe uma lei que tem hierarquia sobre a outra. Se você tem um conflito entre uma lei municipal e uma lei federal, você tem que observar no texto constitucional de quem era a atribuição para regulamentar aquele tema. Tudo bem? Uma vez que o texto constitucional ele fraciona. Se for um tema de interesse local e tiver conflito entre uma lei federal e uma lei municipal, vai sobreviver a lei municipal. Essa é uma informação interessante por conta do significado da expressão autonomia. Tudo bem? Não confunda autonomia com soberania. Soberania é a supremacia na ordem interna. Agora, quando você tem a soberania, nunca se está falando da União. Quando a gente fala em soberania, nós estamos fazendo menção à República Federativa do Brasil, ao Estado. E é evidente que o Estado se expressa vez ou outra internamente. O próprio texto constitucional coloca leis ali feitas pela União, porque internamente o veículo do Estado é a União. Então você tem leis feitas no Congresso Nacional, mas que não expressa a vontade da União, expressa a vontade da República. Quando a lei expressa a vontade da República, essa lei ela entra no Estado, entra no município e entra no Distrito Federal. Lei 8666, trata de contratos e licitação, a lei do serviço público, a lei das PPPs. Então perceba que essas leis, por força do próprio texto constitucional, ele te informa que o tema tem que ser respeitado pelo Estado, tem que ser respeitado pelo município, porque ali você tem a vontade da República Federativa do Brasil. Tudo bem? Tranquilo? Bem, feitas essas considerações, eu já acho que você tem condição de enfrentar a questão trazida aí para você. Então eu digo assim, olha, lei do município A determina que estudantes de escola pública de ensino fundamental terão gratuidade no transporte público, passe livre. Então imagine um município A, onde existe passe livre para os estudantes de escola pública. Bem, aí olha a situação. A mãe de um estudante que mora no município B e que estuda no município A. Então você tem um estudante do município A que mora no município A, se desloca para a escola sem pagar condução. Agora a mãe de um estudante do município B percebe que os coleguinhas do filho não pagam o ônibus. Aí o que ela imagina?
o filho dela também tem que se deslocar sem pagar passagem, uma vez que estuda na mesma escola, em que pese morar em outro município. Aí vem lá, a mãe de estudante que mora no município B e que estuda no município A ingressa com uma ação judicial em face do município A, tentando obrigar o município A dar o passe livre para o seu filho locomover-se até a escola de graça. O que acontece? Então ela imaginou que o município deveria disponibilizar um ônibus para ela, para que ela pudesse transportar seu filho sem pagar a passagem, ou o ônibus de retorno fosse até a casa dela sem cobrar a passagem. Bem, aqui é interessante já você visualizar o seguinte: em se tratando de transporte de passageiro, se ele se dá dentro do município A, quem regulamenta aquele transporte é o interesse local, é o próprio município. Agora, se o ônibus que ele pega se desloca de A para B, do município A para o município B, o transporte é intermunicipal. Então, quem teria que dar o passe livre não deveria ser o município, deveria ser o Estado. Nesse caso, para que ele pudesse ter a gratuidade nesse transporte. E ela faz o quê? Ingressa com a ação em face do município A, que dá para as pessoas daquela base territorial. Esse município A, ele não poderia obrigar uma empresa de ônibus que não é delegatária de serviço público dele, não existe contratação desse transporte entre A e B com o município A. Se ele faz transporte entre A e B, o contrato dele é com o Estado. Então, o que ela fez? Ela, desconhecendo esse conteúdo normativo trazido pela Constituição, ela ingressa com uma ação em face do município A. O que acontece? O juiz, certamente, vai extinguir o processo sem resolução do mérito, alegando o quê? Ilegitimidade passiva do município. A legitimidade aí passiva seria do Estado. Tudo bem? Tranquilo? Bem, então acabamos de trabalhar dois princípios constitucionais importantes para você entender questões administrativas. Você viu que eu trouxe duas questões para você. A primeira, pode o Poder Judiciário revogar ato administrativo? Está ligado com a separação dos poderes a resposta dessa questão, ainda que você nunca tivesse estudado o direito administrativo. E eu trago uma segunda questão de direito administrativo, onde o conteúdo, para que você pudesse resolver a questão, você deveria extrair também do texto constitucional. Tudo bem, meu aluno? Então, a gente encerra aqui. Na próxima aula, a gente volta com tudo. Um abraço e até a próxima.